A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor a todos. A grande questão é, se na última hora eu me arrepender dos meus pecados e aceitar a Jesus, eu serei salvo? Esta é a grande questão que permeia a mente de muitos cristãos, né? E até pregadores que afirmam categoricamente, seguramente, que a pessoa, qualquer pessoa, na última hora, na hora da sua morte, que ele se arrepende, confessa seus pecados e aceita Jesus, esta pessoa é instantaneamente salva, sem levar em conta absolutamente nada. Basta que ela queira na última hora e ela então entra no reino dos céus. A grande verdade é que isso não é verdade. Esta é a grande verdade. E é claro que as pessoas seguramente apontam o texto do ladrão na cruz. Então eles dizem: ora, o ladrão na cruz não foi na última hora? O ladrão na cruz não foi na hora da morte que ele aceitou o Senhor, reconheceu a Cristo? Não foi na hora da morte? E o Senhor não disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Então, se o Senhor fez isso com o ladrão na cruz, também fará comigo na hora da minha morte. Se eu me arrependo, confesso meus pecados e aceito o Senhor, então é claro que vai acontecer comigo o que aconteceu com o ladrão na cruz. Ocorre que há uma diferença entre você e o ladrão na cruz. Existe uma grande diferença. E qual é a diferença, pastor Aleluia? A grande diferença é que o ladrão na cruz, ele estava ouvindo o evangelho pela primeira vez. Pela primeira vez, chegou o evangelho para ele pregado pelo dono da igreja, que foi Cristo, o fundador da igreja, que ainda estava fundando a igreja e que, portanto, era a primeira vez que o ladrão na cruz ouvia falar do evangelho, ao que ele prontamente creu, se converteu, reconheceu os seus pecados quando ele repreende o outro ladrão, dizendo: nós merecemos porque nós cometemos crimes, mas este homem nada fez. Veja que ali ele reconhece o pecado e ele reconhece o Cristo, e ele aceita o evangelho que lhe foi oportunizado pela primeira vez, quando nem existia de fato igreja, quando de fato Cristo ainda estava fundando a igreja. Qual é a diferença do ladrão na cruz para você, homem e mulher desta geração? A diferença está na oportunidade. A diferença está na oportunidade. Se não, vejamos, o que temos hoje? Hoje, o pecador moderno, o homem e a mulher desta geração, ele tem várias oportunidades, ele ouve o evangelho de várias formas, né? Tem várias versões bíblicas à venda, o que não existia na época do ladrão na cruz. Temos aí folhetos distribuídos nas praças, nas ruas, o que não existia na época do ladrão na cruz. Hoje se ouve o evangelho nas praças, o que não estava acontecendo na época do ladrão da cruz. Era tudo princípio, era tudo muito novo, um grupinho de Jesus e os discípulos que andavam por ali falando. E hoje se ouve o evangelho nas praças. Nós temos várias igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, em todas as ruas, bairros, cidades, estados, igrejas de várias formas, de várias denominações.
coisa que não existia na época do ladrão na cruz. Hoje nós temos o evangelho nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, no Quai, no Facebook. Nós temos o evangelho no YouTube. Nós temos o evangelho nas redes, todas as redes sociais se fala de Jesus. Nós temos hoje a oportunidade de termos crentes na família, coisa que não existia na época do ladrão na cruz. Ninguém falava em redes sociais. Família piorou. Não se tinha o evangelho, um crente na família. Geralmente se encontra crente na rua, no trabalho, onde você trabalha. Na época do ladrão na cruz não foi assim. Hoje até ímpio grava louvor. Se ouve louvor nas ruas, nas praças, nas redes sociais, louvor até cantado por aqueles que não são cristãos. Então qual é a diferença do ladrão na cruz para essa geração moderna? A grande diferença está na oportunidade. O ladrão na cruz teve uma oportunidade. O tempo oportuno chegou para ele, a igreja ainda estava sendo fundada, era a primeira vez que ele ouvia o evangelho e era a primeira vez que toda Israel ouvia o evangelho. Ele, ao ouvir o evangelho, ele abraçou a oportunidade. Era a oportunidade única dele. Ele abraçou, se converteu, creu em Cristo e recebeu a promessa de morar no paraíso. Diferente desta geração moderna, que hoje se tem várias oportunidades. A palavra-chave é oportunidade. O ladrão na cruz só teve uma oportunidade. Diferente desta geração, que tem várias oportunidades e de várias formas. Mas esta geração rejeita, resiste, não é? Zomba, escarnece. Não é assim? Esta geração não quer, não aceita, mesmo diante de várias oportunidades, diferente do ladrão na cruz. E agora, quando chega a hora da morte, então ele resolve que deve se arrepender, se converter e aceitar Jesus e entrar no reino. Como se isso fosse assim, muito simples. Uma vez que ele rejeitou todas as oportunidades, folhetos, bíblias de várias versões, igrejas em todos os lugares, culto nas praças, culto dentro de empresas, ele rejeitou o evangelho dentro da família dele, ele rejeitou no trabalho dele, ele rejeitou de todas as formas, profetas, pregadores, pastores, tudo, todas as oportunidades que lhe foi ofertada, ele rejeitou todas elas. E agora, na hora de morrer, ele diz: eu quero Jesus, então eu peço perdão e entro no reino dele. E aí não haverá aceitação para você. De maneira nenhuma, ninguém desta geração, preste atenção, ninguém desta geração que resolve aceitar Jesus na hora da morte será salvo. Não. Não vai adiantar se arrepender, não vai adiantar confessar Cristo na hora da morte, uma vez que rejeitou todas as oportunidades, tudo que o Senhor fez. Rejeitou, resistiu, escarneceu, zombou. E agora, na hora da morte, quer entrar no reino. Esquecendo de Isaías 53, 55, que a Bíblia diz: invocai, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isso fala de tempo, e fala de tempo oportuno. Ele diz: buscai ao Senhor no momento oportuno em que você pode achá-lo. Invocai-o no momento oportuno em que ele está perto. E você perdeu a oportunidade. Então ele fala de tempo, o tempo é dele. Então ele diz: buscai-me enquanto eu me deixo achar. Invocai-me enquanto eu estou querendo te ouvir. Mas você nunca quis, você rejeitou todas as oportunidades. Diferente do ladrão na cruz. Logo, você não poderá ter a mesma sorte do ladrão na cruz.
Depois a Bíblia diz em Gálatas 6 que a tudo que o homem plantar é isso que ele vai colher. Você planta em toda a sua vida só as obras da carne, pecado, rejeição a Deus, rejeição às coisas do céu, rejeita a igreja, rejeita Cristo, rejeita a palavra, rejeita a santificação, rejeita o céu, rejeita tudo. Tudo que você tem plantado é tudo contra Deus, é só aquilo que satisfaz a sua carne. Aí na hora da morte você quer colher o céu. Não. A Bíblia diz que aquilo que o homem planta é aquilo que ele vai colher. Então, se você planta exatamente todos os frutos da tua carne, você deverá colher os frutos da sua carne. A Bíblia diz aí no capítulo 1 de Provérbios, ele diz: e porque eu clamei, ninguém me ouviu, porque eu chamei, ninguém me ouviu, então no dia da sua angústia, eles me clamarão, eles me invocarão, e eu não os ouvirei. Eu zombarei deles. Capítulo 1 de Provérbios. Eu zombarei deles. Então, você não poderá invocar a mesma sorte do ladrão na cruz, porque há uma diferença entre o ladrão na cruz e os homens desta geração moderna. O ladrão na cruz teve uma oportunidade, a primeira oportunidade, e ele abraça aquela oportunidade e crê em Cristo e se converte, e por isso entra no reino. Diferente de você, que tem várias oportunidades e rejeitou todas elas, e agora na hora da morte quer entrar no reino, uma vez que desprezou a palavra que diz: buscai-me enquanto se pode achar, invocai-me enquanto estou perto. Você rejeita tudo, escarnece dele, planta tudo que é de carne e quer colher o que é divino, o que é do Espírito. É por isso que na última hora você não entrará. Não adiantará você se arrepender, não adiantará você fazer um conserto, não adiantará pedir um perdão, não adiantará nada. Você clamará e ele não te ouvirá, porque a diferença entre você e o ladrão na cruz é exatamente as oportunidades. Ele teve uma, você teve todas e rejeitou todas. Por que entraria agora no reino na última hora?